Muito bom dia, manhã de domingo, e o Viva Mais aqui para tornar o seu dia muito mais saudável e interessante. Dê só uma olhada no que vem por aí. Agosto verde claro chama a atenção para o câncer de linfoma. Os principais exames para checar a saúde dos recém-nascidos. Unimed Sergipe oferta serviços de atendimento ambulatorial no NAIS. Veja também, otite não é coisa só de criança. E ainda, a receita de hoje é batata roxi com queijo imperdível. O Viva Mais já está no ar. Eu começo o programa com uma pergunta para você. Já ouviu falar em linfoma? A campanha Agosto Verde Claro tem o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre esse tipo de câncer. Para falar sobre o assunto, eu convido a hematologista cooperada da Unimed Sergipe, doutora Bruna Quaranta. Seja muito bem-vinda ao Viva Mais. Bruna, antes mesmo de a gente começar falando da campanha, eu gostaria que você explicasse para quem está em casa o que é linfoma. Muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui para poder esclarecer sobre um assunto tão importante e cada vez mais frequente. O linfoma Vou explicar da maneira como eu explico para os pacientes para ficar de uma maneira bem mais fácil de entender. O linfoma vem de linfonodo, né? Os nomes se parecem. E o que é linfonodo? São aqueles gânglios que a gente, quando tem uma infecção de garganta, uma infecção de dente, aquela bolinha no pescoço que cresce, que fica mais dolorida. Então, esses são os linfonodos. Eles são órgãos de defesa da gente, eles fazem parte do nosso sistema de defesa. Então, quando eles crescem, normalmente está havendo ali algum combate à infecção. Essa é a principal causa de aumento de linfonodo. Mas existe o crescimento por doença neoplásica. E nesse caso, quando a gente fala de linfoma, é o crescimento desordenado, não regressivo e que se configura uma doença chamada linfoma e que precisa de tratamento específico. Então, esses linfonodos fazem parte de uma cadeia linfática, né? Todo mundo já ouviu falar de drenagem linfática, tem a linfa que passa por dentro dessas bolinhas, digamos assim. Então, eles fazem a limpeza do nosso sangue, da cabeça até o dedão do pé. E quando a gente é acometido por linfoma, qualquer região dessa pode ser acometida. Mais facilmente a gente palpa aqui na região do pescoço, ou da virilha, ou da axila. Então, esses são os locais mais fáceis do paciente começar a detectar a alteração. Entendi. E existem causas para o surgimento do câncer de linfoma ou ainda são desconhecidas? A maior parte a gente não tem uma causa clara identificada, né? A gente costuma dizer assim, surge porque surge. A gente vai envelhecendo, principalmente num tipo específico de linfoma que é o não-Hodgkin, que vai aumentando de acordo com a incidência da idade. Então a gente vai envelhecendo, nossas células vão se replicando, vão ficando mais velhas e nesse replicar às vezes escapa uma célula com alguma mutação e ali vai se perpetuar uma doença. Existem alguns fatores associados, né? Por exemplo, pacientes expostos a alguma exposição com produtos químicos, então o que a literatura descreve é associado a exposição a benzeno, solventes químicos, radiação, então quem trabalha muito com radiação ou quem até fez um tratamento de radioterapia pode dar uma incidência de uma neoplasia secundária. Existem algumas substâncias relacionadas, mas na maior parte dos casos assim, a gente não tem uma identificação clara. Existe também, é importante falar, associação com alguns vírus. Então, pacientes que têm HIV positivo, eles podem desenvolver, principalmente os que não têm um bom controle, né, a carga viral indetectável, eles podem desenvolver diversos tipos de complicações, mas o linfoma é um deles, a gente costuma ver com certa frequência, e alguns outros vírus, como Epstein-Barr, HTLV. Então, essa inflamação pela doença viral crônica, nessa proliferação celular, pode acabar escapando alguma célula com alguma mutação e se perpetuar uma doença também. Entendi. Bruna, quais são os sintomas mais frequentes do linfoma?
Pronto, se a gente pensar que o linfoma acomete primariamente os linfonodos, ele pode acometer outras regiões também, porque é uma doença hematológica, isso é importante ser dito também, como eu explico para os pacientes. A doença hematológica é uma doença líquida, digamos assim. É diferente da doença sólida, de um câncer de mama, um câncer de próstata, onde você localiza. A doença hematológica, ela está no sangue, mas não necessariamente por ela estar no sangue, estar espalhada no corpo todo, ela é pior. Não é esse o racional. O paciente que tem uma doença hematológica, e os linfonodos fazem parte desse grupo de doenças, elas estão no corpo todo. Então, se a gente pensar que elas acometem os gânglios inicialmente, então o paciente que percebe aquela bolinha aumentada no pescoço, né, esses gânglios no pescoço, na axila, se está em vigência de alguma infecção, como eu falei, infecção de dente, infecção de garganta, é coerente que ele aumente. Percebeu que daí a 7, 10 dias não reduziu, ou ele está tendo um crescimento progressivo, já fica em alerta e pode buscar um hematologista. Sintomas associados, então, a esse surgimento desses gânglios, né? Pescoço, axila, virilha, pode crescer o baço, que a gente considera como se fosse um linfonodo grandão também. Então, o baço aumentado, o fígado aumentado, aquele aumento de volume abdominal, e sintomas constitucionais de doença em progressão. Então, paciente que a gente ouve muito, olha, eu fazia academia, eu fazia uma atividade física e comecei a cansar. Eu não cansava para fazer aquela atividade e comecei a cansar. Então, fugiu do padrão, tem algo estranho, acende o alerta e busca um hematologista. Então, um cansaço que pode estar relacionado ao aparecimento da anemia, que pode, né, acontecer no linfoma, perda de peso, a gente estima em torno de 10% do peso nos últimos 6 meses, é um critério. Não é perder 1 quilo, 2 quilos porque fez uma reeducação alimentar, mas de maneira inexplicável, paciente que perde uma quantidade importante de peso e febre vespertina. Então, mais ao final do dia, pode ser em outros horários, mas aquela febre ao final do dia de maneira inexplicável, normalmente uma febre baixa. E o último seria a sudorese noturna, que é o paciente que acorda à noite, às vezes banhado de suor, sem nenhuma explicação. Esses são sintomas que podem aparecer, não é obrigatório que tenha todos, mas percebeu que tem alguma coisa estranha com o surgimento de linfonodos, busca um hematologista para fazer a avaliação adequada. Entendi. E como é que é feito o diagnóstico preciso? Pronto, então quando o paciente vem com queixa de, olha, percebi aumento de uma massa aqui no pescoço, ou em outra região, a gente... no exame físico, na palpação, a gente já percebe o linfonodo que é mais suspeito do mais inocente. Então, ali a gente já identifica, pede alguns exames laboratoriais iniciais. A depender da região que acometa, por exemplo, se for uma região inguinal, a gente vai pedir um ultrassom da região, ou se for muito característico já de linfoma, a gente já parte para tomografia ou para um PET, que é um tipo de tomografia mais específico para linfoma, e vai fazer a biópsia. Então, não tem como, olhando, a gente fazer o diagnóstico. A gente encaminha para o cirurgião, normalmente a gente já liga, pede um encaixe e, olha, preciso com urgência avaliar esse linfonodo. O cirurgião tem que retirar todo o linfonodo, não pode ser PAF, que é aquela aspiração. Então, colocar a agulha e aspirar as células, isso não funciona. Por quê? Porque o patologista, que é o responsável por analisar esse linfonodo, ele tem que olhar a arquitetura do linfonodo, então a gente precisa que seja um linfonodo inteiro, que se chama biópsia excisional. Ele tira esse linfonodo e vai analisar. E ali ele vai poder claramente fechar o diagnóstico ou, enfim, dizer que não tem nada de linfoma ali. Entendi. Doutora Bruna, não tem como prevenir, né, o linfoma, mas tem como tratar. E como é que é esse tratamento? Isso. Em relação à prevenção, assim, como eu falei, né, na maioria dos casos ela surge porque surge. A minoria dos casos a gente vai ter um fator causal suspeito, como eu falei, exposição a alguns produtos químicos, mas que ainda assim na prática a gente não consegue comprovar. Mas em relação à prevenção, acho que é o que a gente recomenda para todo mundo. É o estilo de vida mais saudável possível. Em relação à alimentação, mais saudável possível, com menos industrializados, processados, uma atividade física regular, porque a atividade física é remédio também para o corpo. Isso a gente consegue diminuir a chance do aparecimento de qualquer tipo de doença. Sim. Em relação ao tratamento, então quando a gente diagnostica, foi lá para a biópsia, confirmou, a gente vai saber o tipo de linfoma. Então quando a gente diz linfoma, a gente está falando de um grupo de doenças muito grande.
de linfomas mais lentos a linfomas mais agressivos, que precisa até de internação. Outros, a gente recebe o diagnóstico, nem tem indicação de tratamento de tão lentos que são. Então, fechou o diagnóstico, a gente precisa saber do nome, que é o linfoma, e do sobrenome. É não Hodgkin, é Hodgkin, qual é o tipo de não Hodgkin? Também vai um monte de possibilidades aí. De acordo com o tipo, tem o tratamento adequado. O tratamento, a gente tem principalmente a quimioterapia, né, com algumas sessões de quimioterapia venosa. A periodicidade também varia de acordo com o tipo de linfoma. A gente hoje tem cada vez mais, graças a Deus, o aparecimento de imunoterapia. Então, são drogas-alvo para aquela lesão. Ele não trata majoritariamente todas as células, por exemplo, os linfócitos. Ele trata aquela que tem aquele marcador específico. Isso melhora a taxa de resposta, diminui efeitos colaterais. Então, tem a quimioterapia, né, que envolve os quimioterápicos e a imunoterapia, e tem a radioterapia também, que a gente usa pouco, mas em alguns casos, a depender, ele é muito bem indicado. Entendi. Doutora Bruna, para a gente encerrar a nossa entrevista, então fica aí essa mensagem, né, esse alerta da campanha Agosto Verde Claro. Então, acho que a recomendação geral para todos que estão ouvindo é buscar sempre um estilo de vida mais saudável. É clichê, é repetido em todo o consultório, mas não tem como fugir disso, né? Isso é autorresponsabilidade, isso é autoconhecimento. Então, é pensar naquilo que a gente põe para dentro com a alimentação, porque o seu alimento vai ser o seu remédio, o seu veneno. Então, buscar um estilo de vida mais saudável possível, atividade física, tá sempre, né, uma vez ao ano aí buscando fazer o seu check-up. Tá tudo bem? Ótimo. Surgiu qualquer suspeita, qualquer alteração, tenta marcar consulta com o hematologista, pede encaixe para fazer urgência, e lá o hematologista vai ser capaz de definir o que é suspeito, o que não é suspeito. Ok, doutora Bruna, muito obrigada aí pelas suas informações e pela sua participação no Viva Mais. Obrigada a vocês. Ok. No próximo bloco, dor de ouvido. Será que é otite? E mais, serviços ambulatoriais são ofertados no Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed Sergipe. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Guarde seus exames antigos. Eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Quando ninguém entendia muito bem para onde o mundo estava indo, nós acreditamos na ciência e no cuidado como únicos caminhos. Entendemos rapidamente a importância da testagem no combate a uma nova ameaça e, como sempre, não medimos esforços para cuidar de você. Somos pioneiros na realização de testes PCR em Sergipe. Fomos o primeiro laboratório particular do estado a implantar um setor de biologia molecular para a Covid-19. E sabe o que isso significa? Agilidade nos resultados dos exames através de uma tecnologia de última geração, tratamento imediato quando necessário e, o mais importante, muitas vidas salvas. A gente ainda não sabe muita coisa sobre essa doença, mas você pode ter a certeza de sempre estaremos aqui por você. Unimed Sergipe. Cuidar de você. Esse é o plano. Vá ao pronto-socorro apenas se realmente necessário. Os prontos-socorros dos hospitais precisam estar livres para os casos de urgência e emergência. Se você tiver algum sintoma que possa esperar, procure seu médico de confiança. Ele tem o seu histórico e você estará ajudando alguém que realmente precisa de um pronto-socorro. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e veja só. Sabe aquela dor de ouvido chatinha? Pode ser otite, uma inflamação muito comum em bebês e crianças, mas que também acomete adultos. Acompanhe agora quais são as causas, os sintomas, o diagnóstico e o tratamento.
Olá, bom dia. No Viva por Dentro de hoje falaremos sobre otites. O termo otite denota uma inflamação e infecção no ouvido, sendo uma condição relativamente comum. No geral, ela costuma durar alguns dias e, com adequado tratamento, tem excelente evolução. São classificadas quanto à localização e ao tempo de evolução. Quanto ao tempo, são classificadas em aguda e crônica. Aguda quando menor do que 4 semanas e crônica quando sua evolução é maior do que 3 meses. Quanto à localização, são classificadas de acordo com a divisão anatômica da orelha. Otite externa, a que acomete a orelha externa, pavilhão auditivo e o conduto auditivo externo, e a otite média, que acomete a orelha média, membrana timpânica e a cavidade após a membrana que chamamos da caixa do ouvido. As otites externas têm relação com fatores que afetam a integridade da pele da orelha externa, portanto traumas, como manuseio com hastes flexíveis, os cotonetes, corpos estranhos e umidade, piscina, praia, entre outros, podem levar à otite externa. Mais como no verão, pelo aumento do contato com a água, tem como sintoma mais prevalente dor local de intensidade variada, podendo ter dor importante, especialmente ao manuseio da orelha externa. Pode apresentar ainda coceira, diminuição da audição e sensação de escorrimento do ouvido, não sendo comuns sintomas como febre e mal-estar. Podem ser decorrentes de infecção bacteriana ou fúngica. Acomete crianças e adultos, sem distinção de sexo, e o tratamento envolve alívio da dor local, com analgésicos, anti-inflamatórios e compressa de calor, bem como o uso de gotas otológicas, que normalmente contêm antibiótico ou antifúngico. Apresentam baixo índice de complicação e têm excelente evolução, com poucas chances de sequelas. A orelha média, por apresentar íntima relação com o nariz, pode, na presença de infecções ou inflamação das vias aéreas superiores, gripes, resfriados, rinites, sinusites, levar a uma otite média. Acometem todas as idades, mas é mais incidente na infância pelo maior número de sintomas nasais nessa faixa etária, bem como o uso de mamadeira, chupeta e aumento de adenoide. Apresenta dor como seu principal sintoma, apresentando ainda diminuição de audição de maior intensidade e possibilidade de escorrimento de ouvido, podendo ser inicialmente sanguinolenta, devido à ruptura da membrana timpânica. Tem mais frequentemente relação com sintomas gerais, como febre, mal-estar, dor de cabeça e falta de apetite. Lactentes e crianças pequenas, o diagnóstico pode ser mais difícil, tendo irritabilidade, choro frequente, recusa alimentar, vômitos e diarreia, como sintomas eventualmente associados. Podem ser de causa viral ou bacteriana e muito raramente por fungos. Seu tratamento envolve o tratamento do fator de causa, nariz, garganta, alívio da dor e, quando há suspeita de infecção bacteriana, uso de antibiótico oral. Tem também excelente prognóstico, isto é, perspectiva de melhora e baixo índice de complicação, mas podem existir sequelas quando não tratadas e acompanhadas adequadamente, como perfuração timpânica e perda parcial da audição, podendo por vezes evoluir para otite média crônica e necessitar até de cirurgia. Apesar de muito comum, é necessário sempre lembrar que a avaliação médica se faz necessária e a automedicação deve ser sempre evitada, pelo risco de mascarar um quadro simples e inicial, podendo aumentar a chance de complicações. Essas foram as informações sobre otites e até breve. Para evitar superlotação no hospital e nas redes credenciadas, a Unimed Sergipe vem realizando atendimentos agendados e não emergenciais no ambulatório do Núcleo de Atenção Integral à Saúde, o NAS. Confira os detalhes. Olá, bom dia. No Momento Unimed hoje vamos falar do serviço ambulatoriais do NAS, Núcleo de Atenção Integral à Saúde, que tem como objetivo evitar uma superlotação no Hospital da Unimed, assim como nas suas redes credenciadas. Esses procedimentos são procedimentos eletivos e não emergenciais. E quais são esses tipos de serviço que são ofertados lá no ambulatório do NAS? Temos uma sala especializada para tratamento de lesões agudas e crônicas, além de
uma sala equipada para realização de medicamentos agudos. Também é realizado lá no NAS troca de dispositivo, privativo do enfermeiro, retirada de ponto, retirada de dreno. Como que o cliente Unimed faz para poder receber esse atendimento lá no ambulatório do NAS? Ele necessita ter na sua admissão, que é realizado mesmo lá no NAS, um relatório médico com a descrição do procedimento. Após a admissão desse cliente, ele é direcionado para a sala que ele vai necessitar realizar o procedimento. Lá nessa sala ele tem uma equipe de enfermagem qualificada e preparada para receber esse cliente, explicar a logística do serviço, né? E aí iniciar o tratamento desse cliente lá no ambulatório do NAS. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações e até a próxima oportunidade. O NAS está localizado à Rua Anísio Azevedo, número 639, no bairro São José. Mais informações, ligue 2107-6725. A seguir, conheça os principais testes que devem ser realizados nos recém-nascidos. E ainda, a receita de hoje é batata rosti com queijo. Deliciosa, viu? É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Tá esperando o quê para cadastrar sua digital na Unimed? Com ela, você ganha praticidade para confirmar sua identidade. Impede que outra pessoa use seu plano de saúde em caso de perda ou roubo do cartão. Não precisa mais de senha e tem maior segurança em atendimentos, evitando cobranças indevidas. Verifique se a sua Unimed oferece esse recurso e cadastre-se agora mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A Unimed Sergipe e a Cooperativa dos Anestesiologistas firmaram uma parceria histórica. Agora, os clientes da Unimed Sergipe que buscam realizar procedimentos cirúrgicos não terão mais que arcar com os custos dos anestesistas. A parceria entre a Unimed Sergipe e a Cobanest ficará marcada na história do cooperativismo sergipano, além de valorizar o trabalho médico e beneficiar os clientes do plano de saúde. Mais conforto e segurança para os nossos clientes e cooperados. Unimed Sergipe, cuidar de você. Esse é o plano. Automedicação? Não. Médicos estudam muito para entender o seu corpo. É perigoso não seguir a risco que eles recomendam e desnecessário se irritar quando eles não prescrevem remédio algum. Confie no seu médico. Ele sabe o que é melhor para você. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos de volta e agora você vai saber sobre os testes de saúde pelos quais os recém-nascidos precisam passar logo na primeira semana de vida para saber se está tudo bem ou se é necessário fazer alguma intervenção para que fique tudo bem. Veja só. Olá, gente, bom dia! Hoje, no nosso quadro Viva a Maternidade, nós vamos conversar sobre os exames a serem realizados no período neonatal. Quais os exames que o recém-nascido deve fazer após o nascimento. Então, vamos começar pelo teste do pezinho, que é a triagem neonatal biológica, que deve ser realizado entre o 3º e o 5º dia de vida, preferencialmente, mas caso não seja possível ser realizado nesse período, pode ser colhido até os 30 dias de vida. Consiste na coleta de sangue no calcanhar do bebê ou até mesmo na veinha para detectar doenças graves, raras, de difícil diagnóstico, mas cujo diagnóstico precoce e a instituição da terapeuta com acompanhamento apropriado vai promover a saúde, vai evitar complicações naquele recém-nascido. Então hoje o teste do pezinho ele contempla o hipotiroidismo, a fenilcetonúria, a hiperplasia adrenal, a deficiência de biotinidase, a anemia falciforme e a fibrose cística. Então já tem um projeto aprovado para ampliação do teste do pezinho e a partir do ano que vem novas doenças serão detectadas também. Nós temos também, além do teste do pezinho, o teste do coraçãozinho, que consiste na realização de uma oximetria
para verificar a saturação de oxigênio, repetir após alguns minutos e fazer a comparação entre as duas medidas, em 2 locais diferentes, pezinho e mãozinha. Então, esse teste do coraçãozinho, ele deve ser feito após 24 horas de vida, antes da alta hospitalar. E ele permite o diagnóstico da cardiopatia congênita crítica, grande causa de óbito no período neonatal. Teste do coraçãozinho alterado, o pediatra encaminha essa criança para o cardiologista imediatamente. Deve ser feito o ecocardiograma o mais depressa possível. Temos também o teste do olhinho, que é a pesquisa do reflexo vermelho, que deve ser feito logo após o parto, antes da alta hospitalar. É feito por um pediatra e, em caso de alterado, caso perceba uma opacidade, um teste do olhinho alterado ou duvidoso, a ausência do reflexo vermelho, a assimetria do reflexo vermelho, o pediatra deve encaminhar para o oftalmologista para fazer um exame mais específico, mais detalhado. Temos também a triagem auditiva, a pesquisa de deficiência auditiva, que pode ter, a gente tem mais de um teste para fazer, a indicação do teste vai depender do perfil do recém-nascido, se o recém-nascido tem risco para perda auditiva, para deficiência auditiva ou não. Então pode ser feito as emissões otoacústicas nas crianças que não têm risco para deficiência auditiva, ou o PEAT nas crianças de risco para deficiência auditiva. O pediatra está ciente, deve saber quais são esses riscos para solicitar o exame adequado. Deve ser feito também nos primeiros 30 dias de vida. O diagnóstico precoce dessa perda auditiva vai permitir a reabilitação de forma precoce, e quanto mais cedo a reabilitação, melhor o prognóstico daquela criança, não é? Então, teste do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha e teste do coraçãozinho. Essa é a triagem neonatal que deve ser feito por todos os recém-nascidos em todas as maternidades, independente de maternidade pública, de maternidade privada. Então era isso que a gente tinha para conversar hoje. Espero que tenha sido útil, que os pais, mamães tenham entendido, e até a próxima. E agora chegou a hora da receita da semana: batata rosti com queijo. Batata costuma ser saborosa independentemente do modo de preparo. Ela é da família dos carboidratos, alimentos que ajudam a fornecer energia para as células do nosso corpo. Nesta receita suíça, a versão escolhida foi a Asterix, de textura mais firme. Já o queijo foi um tipo suíço. Anote aí. Com ou sem recheio, essa batata já é deliciosa, mas com queijo, melhor ainda, né? Não deu tempo de anotar? É só acessar Viva e Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Eu aproveito o espaço para desejar muita saúde, amor e felicidades para o meu filho, que completa 8 aninhos exatamente hoje. Parabéns, Davi, mamãe te ama muito! Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.coop.br, ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo, você confere uma entrevista sobre a autonomia das crianças. No quadro Hospital Unimed, conheça o projeto Conexão Cuidar e muito mais. Obrigada pela companhia, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.